planeta Terra. E outro detalhe, segundo a química, quando algo é diluído demais, acaba desaparecendo. Esse é o problema, não há mais nada do café no remédio. O próprio fundador da homeopatia, Samuel Hahnemann, percebeu que com diluições muito altas quase não sobrava nenhuma molécula do remédio. No entanto, ele acreditava que, ao agitar e sacudir a mistura, algo como um espírito ficava na água e ajudava a curar a doença, ativando a força vital do corpo. Muitos homeopatas atualmente dizem não acreditar nesse espírito de cura, mas ainda assim dizem que o... Cara, por que as pessoas não procuram Deus, cara, pra curar as doenças? Me explica. Ô, cara, as pessoas, cara, assim, posso ser sincero? As pessoas não creem, cara, que Deus existe. Mas vou ser sincero pra vocês, cara. Cara, não adianta, você pode tomar remédio, você pode tomar tudo, cara, mas do que adianta, só tem cara? água e álcool na solução. Entendeu? Isso porque, sem o espírito de cura, eles têm outra explicação para que aquela mistura tão diluída funcione. A água retém a memória do extrato do café e essa memória tem o poder de curar o paciente. Essa teoria foi popularizada pelo imunologista Jacques Benveniste em experimentos na década de 80 que sugeriu que a água poderia armazenar informações sobre substâncias dissolvidas anteriormente. Desconfiados, os editores da Nature mandaram uma equipe de investigadores ao laboratório de Benveniste para fazer os testes. Para observar a equipe de homeopatia, o time da Nature nomeou inclusive um homem que não era um cientista profissional, o mágico e investigador paranormal James Rand. Eles concluíram que, ao ser submetido a um rigoroso procedimento duplo cego, em que os pesquisadores envolvidos não soubessem que amostras estavam analisando ao microscópio, a experiência não apontava nenhuma evidência de sucesso do método homeopático. O que, do ponto de vista científico, era previsível. Na prática, isso quer dizer que os remédios homeopáticos não têm princípio ativo suficiente para causar qualquer efeito além do placebo. Um placebo se parece com um remédio real, mas não tem ingredientes que afetem a saúde. Ele é feito de substâncias como amido ou açúcar e não tem efeito terapêutico. Hoje, um placebo é usado em pesquisas para testar tratamentos, ajudando a diferenciar resultados reais de efeitos psicológicos ou crenças dos pacientes. Isso quer dizer que as melhoras percebidas pelos pacientes homeopáticos estão mais ligadas à crença no tratamento do que qualquer efeito real das substâncias ingeridas, conforme demonstra esse artigo de uma das revistas científicas mais renomadas do mundo, a The Lancet, que tem mais de 678 citações. Só que, apesar da falta de evidências a seu favor e uma infinidade de evidências contrárias, a homeopatia continua atraindo milhões de adeptos ao redor do mundo, defendendo até a morte a eficácia desses tratamentos. Então, será que existe alguma verdade por trás dessa ideia? A homeopatia tem sido alvo de debates acalorados no meio científico há décadas. A principal crítica que paira sobre ela é a falta de evidências concretas que comprovem sua eficácia. Embora seus defensores argumentem que a prática homeopática é uma forma segura e natural de tratamento, a maioria dos cientistas não corrobora essa visão. A doutora Natalie Grams, médica alemã e ex-homeopata, tornou-se uma crítica da homeopatia após muita pesquisa. Ela explica que a homeopatia pregava seriamente que uma noz era boa para tratar problemas no cérebro, porque seu formato lembrava o cérebro humano. Da mesma forma, feijões ajudavam a curar doenças nos rins, já que seus formatos eram parecidos. Por isso, ela defende que, se os pacientes ou seus pais recusarem tratamento médico em favor da homeopatia, isso pode prolongar a doença e o sofrimento e até mesmo causar a morte. Em homeopatia, uma relíquia viva da era pré-científica, autores, dentre eles renomados biólogos e especialistas de diversas áreas, asseguram. Na verdade, não há nenhum estudo ou revisão sistemática até o momento que certifique de forma confiável que a homeopatia tenha um efeito além do efeito placebo e outros efeitos de contexto. Ela de fato reivindica um papel na medicina científica, baseada em evidências, mas não pode substanciar essa afirmação. Ela exibe características claras de pseudociência. Paul Glasgow, especialista em medicina baseada em evidências, após examinar 176 estudos sobre homeopatia, chegou à conclusão: não há nenhuma condição de saúde para a qual exista evidência confiável de que a homeopatia seja eficaz.
Em mais de 200 anos, nenhum experimento controlado conseguiu comprovar a eficácia dos tratamentos homeopáticos para qualquer doença específica. Cara, esses remédios, você quer saber mesmo? A gente só vai num hospital se a gente precisa, cara. A gente precisa, mano. Fica em casa. Entendeu? Que já é um conselho bom pra Em vocês. 2013, o Conselho de Ministros da Bélgica aprovou um decreto baseado em recomendações do Ali é seu governo de Suécia, cara. conhecimento em É a cuidados de Bélgica saúde, mesmo. onde afirmou que a Não, é homeopatia não é Suécia. mais eficaz que um placebo, desaconselhando o reembolso pelo seguro de saúde e permitindo apenas que médicos a pratiquem. Na Suécia, uma revisão feita pelo Conselho Nacional de Saúde e Bem-Estar disse que os médicos só podem usar a homeopatia como um último recurso, quando o paciente pede. A Autarquia de Saúde da Inglaterra, NHS, anunciou em julho de 2017 que deixaria de financiar medicamentos homeopáticos, citando-os como uso indevido de recursos, e os clínicos gerais foram aconselhados a desprescrição de tratamentos homeopáticos para pacientes existentes. No mesmo ano, as autoridades americanas começaram a exigir que produtos homeopáticos incluíssem avisos em seus rótulos, afirmando que não há evidências científicas que sustentem sua eficácia. Essa decisão reflete uma tendência crescente em direção à transparência e proteção ao consumidor em relação às práticas de medicina alternativa. A FDA, Food and Drug Administration, tem examinado os produtos homeopáticos mais de perto, particularmente aqueles que apresentam riscos aos pacientes ou são comercializados para condições graves sem evidências suficientes de segurança e eficácia. Em 2019, o Ministério da Saúde da França decidiu que, a partir de 2021, não pagará mais pelos medicamentos homeopáticos, por eles não fornecerem benefícios suficientes à saúde pública. O chefe da Associação Nacional de Médicos da Alemanha o seguiu. Andreas Gassen afirmou que as empresas de seguro-saúde não devem pagar por tratamentos homeopáticos. Ele disse que não há provas suficientes de que a homeopatia funcione. Se as pessoas querem esses remédios, devem pagá-los por conta própria, sem que isso custe ao resto da comunidade. Em 2020, o juiz da Espanha rejeitou um processo de calúnia feito por homeopatas contra 2 críticos. A decisão diz que a homeopatia não só não funciona, mas também pode ser perigosa para a saúde. Essa foi a primeira vez que um tribunal espanhol decidiu contra a homeopatia. Mas por que ela não é proibida em nenhum lugar do mundo? E onde tem ganhado popularidade? A homeopatia chegou ao Brasil em 1840, trazida pelo médico francês Benoît Jules Moore, e logo se espalhou, já que na época a medicina tradicional ainda usava práticas bem simples. Com o tempo ela foi ganhando força. Em 1980 foi oficialmente reconhecida como uma especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina. Isso permitiu que médicos homeopatas pudessem trabalhar legalmente no país. Em 2006, a homeopatia deu outro grande passo no país, com sua inclusão na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. O governo brasileiro não apenas permite, mas também financia tratamentos homeopáticos na saúde pública, com recursos dos impostos, apesar das críticas da comunidade científica e das evidências que apontam para a ineficácia da prática. Mas essa não foi uma tarefa tão simples. Muitos cientistas e profissionais da saúde questionaram o uso de recursos em terapias que, segundo incontáveis pesquisas, não apresentam eficácia comprovada. O argumento mais comum entre os críticos é que o dinheiro destinado à homeopatia poderia ser mais bem investido em tratamentos baseados em evidências, especialmente em um país onde o sistema de saúde enfrenta desafios de subfinanciamento e infraestrutura precária. Mas apesar das críticas, a homeopatia continua profundamente enraizada no Brasil. A explicação, especialmente aqui, reside na maneira como os médicos convencionais atendem seus pacientes e, para as classes mais baixas, na falta de resultados dos tratamentos do Sistema Único de Saúde, mais do que na eficácia da homeopatia. De acordo com um artigo de 2009 da Faculdade de Medicina da USP, que inclusive pretendia promover a prática no país, as afirmações finais são claras. Pode-se perceber que, entre os entrevistados, predomina a noção de homeopatia como uma medicina suave, que lentamente poderia promover a melhora dos sintomas. Alguns fatores contribuem para a construção dessa percepção, e um deles, certamente, é a falta de contato com resultados da homeopatia em quadros agudos. Em 2007, a UFBA acompanhou 112 pessoas para um treinamento que durou 4 anos e 7 meses. A maioria delas residia em bairros populares e trabalhava em coisas de baixa qualificação, principalmente como domésticas. Cerca de 65%
85% tinham renda familiar inferior a 2 salários mínimos. Os resultados do estudo mostraram que a principal motivação para a procura da homeopatia foi o insucesso do tratamento alopático anterior. A maioria dos pacientes não tinha conhecimento sobre o método homeopático. A paciente Ruth, de 36 anos, definiu o tratamento natural como remédios de plantas e raízes, mencionando que a homeopatia utiliza água, um elemento que considera também natural. É perceptível que muita gente acaba confundindo a fitoterapia, que é um Embora a homeopatia seja amplamente defendida como um tratamento natural e seguro, há uma crescente preocupação com os riscos que ela pode representar para a saúde, já que há quem use como substituto a tratamentos convencionais e pelo fato de que certos medicamentos homeopáticos terem doses consideráveis de fármacos perigosos. Muitas pessoas dizem que os remédios homeopáticos são parecidos com vacinas, ambos ajudam o corpo a reagir, mas essa comparação não é correta. As vacinas têm muito mais ingredientes ativos que podem ser medidos e ajudam a produzir anticorpos, enquanto os remédios homeopáticos são tão diluídos que não têm ingredientes mensuráveis e não geram uma resposta. Além disso, as vacinas servem para prevenir doenças, enquanto os remédios homeopáticos dizem curá-las, mas não sanam seus sintomas. A ciência, por diversas vezes, já demonstrou que em concentrações muito diluídas, o antissoro perde sua eficácia na ativação das células do nosso sistema imunológico, os basófilos, sendo incapaz de provocar qualquer resultado. Um dos casos mais chocantes de negligência homeopática ocorreu na Itália, quando uma criança de 7 anos sucumbiu após contrair uma infecção no ouvido. Os pais defensores da homeopatia optaram por tratar a infecção com remédios homeopáticos em vez de antibióticos. Isso resultou em um agravamento da infecção que se espalhou para o cérebro e levou à perda da criança. Outro exemplo alarmante veio da indústria farmacêutica global. E até debaixo da terra, depois que você morre, com o que é conhecido como imposto da morte. Confere esse vídeo. Oxe, imposto da morte, cara. Até nós paga na hora de morrer. Tá bom. Então, rapaziada, finalizamos aqui, ó. Um bom tempo, 54 minutos. Muito obrigado aí a vocês aí que vão assistir depois que eu for editar, né? Então, rapaziada, se inscreva aí no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. Tamo junto, boa tarde, bom trabalho, bom descanso. Amém aí a vocês, fiquem com Deus. Deus abençoe. Amém. Valeu, tamo junto.